Nesse primeiro encontro, eu gostaria de começar com vocês falando do período que nós vamos estudar nesse semestre, que é o período das guerras. É um assunto que demanda uma certa compreensão do todo, né? Porque a guerra por si só ela não existe. A guerra ela vai existir dentro de um contexto. E qual era esse contexto, né? Primeiro perceber que a Primeira Guerra ela vai ser inicialmente chamada de a Grande Guerra, porque até então na Europa os conflitos eles eram localizados, né? Era um país contra outro país e não havia grandes perdas, né? Com exceção da Guerra dos 100 Anos, que foi entre a Inglaterra e a França, né? Que demorou uns 90 e tantos anos, e o pessoal, para florear, começou a chamar de Guerra dos 100 Anos. Bom, mesmo assim, essa guerra entre França e Inglaterra não teve tantos mortos como teve a Primeira Guerra, né? São cerca de 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas. Se você for fazer esse cálculo, você vai ver que foi uma grande perda. Por isso que foi chamado de a Grande Guerra. Bom, em 1939 começou uma outra guerra. Essa outra guerra, então, teve muito mais perdas, né? Não só materiais de vidas, mas também uma reformulação até no mapa, na geografia do mundo. Os historiadores, então, percebendo que a Grande Guerra já não era mais a primeira, resolveram mudar a nomenclatura, né? A partir de 1939, então, essa Primeira Guerra passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial. Essa guerra foi principalmente nos países da Europa. Ela se estendeu um pouquinho mais para lá ou para cá, mas ela não atingiu o mundo inteiro. Por isso que o cenário da guerra, as batalhas, foram no território europeu. Algumas curiosidades que a gente tem da Primeira Guerra Mundial é que alguns países não estavam no nível de desenvolvimento da maioria dos países europeus, né? Então há registros, inclusive fotográficos, né, de países indo para essa Primeira Guerra com arco e flecha, com lança, né? Porque eles ainda não tinham uma indústria bélica tão forte. Quem tinha essa indústria bélica? A Alemanha, depois a Inglaterra. Então a Primeira Guerra Mundial ela vai ser o conflito entre as grandes potências daquele período. A Inglaterra, onde teve o desenvolvimento da Revolução Industrial, ela, por ser o país pioneiro, ela dominou todos os mercados internacionais, né? Mercados produtores de matéria-prima e mercados consumidores dos produtos industrializados. Quando a Alemanha se industrializou, ela precisou então correr atrás. Como no conflito, né, dos dois países, das grandes potências industriais, Inglaterra e Alemanha, não havia espaço para os dois, a guerra foi a maneira que eles encontraram para resolver, entre aspas, né, essa situação. A Primeira Guerra ela terminou em 1918, né? E ela deixou um legado triste. Muitas mortes, né? Mais de 9 milhões de pessoas desapareceram, né? Deixou luto, tristezas, deixou feridos, né? Muitas pessoas perderam membros, braço, perna, e deixou pessoas que antes tinham uma certa vida normal, entre aspas, para conduzir o destino dos seus países, né? Ora, com a perda de tantas pessoas, é claro, elas tiveram uma grande dificuldade para poder conduzir os seus países. Então, o legado da Primeira Guerra Mundial, perdas e destruição que vai durar décadas, né? Tanto é que a Segunda Guerra ela vai vir na decorrência da Primeira Guerra. Duas questões para a gente refletir.
Uma guerra, ela atende às necessidades de uma população ou ela é causada pelos interesses de um grupo dirigente dos seus países? O que vocês acham? Segunda reflexão. Quando uma guerra termina, existem perdas humanas e perdas materiais. Quem paga isso? Só quem quis a guerra ou isso é socializado por toda a população? Então, numa guerra, a gente tem os motivos que a causam e nem sempre esses motivos são aqueles que impulsionam uma sociedade.